Bom dia a todos. Obrigada, Carlos, pela apresentação. Vamos começar o seminário de hoje fazendo a primeira pergunta. Serão duas perguntinhas que nós gostaríamos que vocês respondessem. A primeira pergunta está na tela. Você é profissional de qual área? Basta clicar em uma das opções diretamente na sua tela. Excelente. Então, Tânia, 42% dos participantes vêm da área de pesquisa e desenvolvimento, 32% da área de qualidade, 16% da área de processo. Ok, mais uma pergunta, por favor. A segunda pergunta é se o seu produto atende a alguma instrução normativa para umidade e ou atividade de água. Excelente, então nós temos o resultado aqui. 71% dos participantes disseram que sim e 29% disseram que não. Ok, muito obrigada a todos. A maioria do pessoal é da área de pesquisa e desenvolvimento e também seguem alguma norma. Se vocês puderem escrever aí na ferramenta onde está o chat, qual é a norma que sua empresa ou vocês seguem, seria de grande valia para nós. Bom, então, iniciando o seminário, hoje nós vamos falar de um tema bastante específico, é uma norma, e como o analisador de atividade de água, o Aqualab, faz a leitura no modo ISO 18787. Então, os modelos Aqualab 4TE, 4TEV, que foram adquiridos a partir de março deste ano, eles já vêm com este modo ISO 18787, no menu, onde você tem as opções de fazer leitura única, contínua e no modo ISO 18787. Aqueles que possuem o Aqualab 4TE ou 4TEV adquiridos anteriormente, quando nos mandarem para fazer a calibração anual periódica, ou se desejarem, podem nos enviar o equipamento e ele pode ser atualizado com este modo de leitura 18787, seguindo essa norma. Essa norma é um Foodstuffs Determination of Water Activity. Okay? É a determinação da atividade de água em alimentos, produtos alimentícios para consumo humano e ração. Ou seja, este documento da ISO 18787, ele estabelece princípios básicos e requisitos específicos para métodos de determinação de atividade de água em produtos alimentícios para consumo humano e ração animal, com a medida na faixa de 0 a 1 de atividade de água. Então, nós vamos falar um pouco sobre a ISO, alguns itens da ISO que se referem ao método de leitura e depois um pouco sobre o equipamento. Então, a norma começa com uma definição de atividade de água,
já é uma velha conhecida nossa, essa definição. Nós temos vários seminários, todos específicos, definindo bem o que é atividade de água. Então, a atividade de água, o parâmetro atividade de água, deriva da termodinâmica, em que se eu tenho um sistema multifase e ele está em equilíbrio, o potencial químico individual dele vai ser igual a todo o sistema, tendo-se uma constante de temperatura e gases e num logaritmo neperiano da fugacidade. A fugacidade é a tendência ao escape, que aqui no caso é a água, tem. Então, é a tendência ao escape da água. Essa tendência ao escape da água pode ser substituída pela pressão de vapor da água, desde que se comporte como um gás ideal. Por isso, a constante de gás e a temperatura absoluta. Então, Lewis e Handel, em 1961, eles fizeram o conceito de atividade de água. Atividade de água é igual à pressão de vapor da água na amostra a uma determinada temperatura, dividida pela pressão de vapor da água pura, na mesma temperatura. A temperatura não entra como na equação da atividade de água. A atividade de água, o valor da atividade de água depende da temperatura em que se realiza a leitura. Nós tivemos um problema aqui de som. Eu espero que todos estejam escutando agora. Bom, então voltando um pouco, a atividade de água vem da termodinâmica, de um logaritmo neperiano da fugacidade. A fugacidade é a tendência ao escape da água, que pode ser, que é substituído pela pressão de vapor, desde que a água, o gás, o vapor de água se comporte como um gás ideal. Aí nós temos que a atividade de água é igual à pressão de vapor da água na amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas a mesma temperatura. A atividade de água, ela vai de 0 a 1, onde 0 são produtos anidros e 1 é a água pura, sem nenhuma adição de sal, sem nada, água pura. Ok? A atividade de água também é igual a umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Ou seja, se eu tenho um valor de atividade de água igual a 0,70, significa que a minha umidade relativa de equilíbrio é igual a 70%. Quais são os métodos ou os princípios para medida de atividade de água? A ISO cita alguns princípios, entre eles ponto de orvalho, constante ou condutividade elétrica e permissividade de um polímero. A medida de atividade de água por estes princípios são para produtos não congelados, ou seja, alimentos que estejam acima do seu ponto de congelamento. Há também, quem quiser consultar essa ISO, uma referência a materiais de emulsão, água e gordura, e também para produtos cristalinos, açúcar e sais. Um dos métodos é o método ponto de orvalho, que também é o método, é o princípio de medida do Aqualab Series 4, 4TE, 4TEV. O que nós temos é uma câmara em que você coloca a sua amostra, fecha essa câmara, ela fica num sistema hermético, formando um microclima. Aqui nós temos a amostra
e o ar. A atividade de água da amostra entra em equilíbrio com uma umidade relativa deste ambiente, ou seja, o ar deste ambiente, a pressão de vapor deste ambiente vai ser igual à atividade de água da sua amostra. Uma vez que nós temos este equilíbrio num espelho, numa superfície com um espelho, e este espelho é resfriado, há a formação de orvalho. A temperatura de orvalho é lida pelo sensor óptico. O sensor óptico lê a reflexão desse espelho no momento em que ele embaça por causa do orvalho e marca a sua temperatura na mudança de reflexão, ou seja, a temperatura de formação do orvalho. Nós temos um sensor de infravermelho que lê a temperatura da amostra, diretamente a temperatura da amostra. Com os valores da temperatura de formação do orvalho e a temperatura da sua amostra, nós vamos ter o valor de atividade de água. É a pressão de vapor da sua amostra dividido pela pressão de vapor da água pura, ambas a mesma temperatura. Ou seja, nós temos então o valor de atividade de água. O Aqualab emite um sinal sonoro informando que houve o equilíbrio e apresenta o valor final da atividade de água e a temperatura em que foi lida o valor dessa atividade de água. Então, esse é o sistema, o princípio de leitura de atividade de água pelo sensor de ponto de orvalho. Um outro método, capacitativo ou por constante de elétrica, nós vamos ter dois eletrodos, um positivo e um negativo, e ensanduichado, ou no meio desses eletrodos, um polímero higroscópico. Quando também você coloca a amostra, isto tudo fica numa câmara hermética, fechada, o ambiente, o ar, vai entrar em equilíbrio com a sua amostra. Uma vez que está em equilíbrio, há o umedecimento deste polímero e a condução dos elétrons, dos íons, formando uma corrente. Então, pode-se medir o quanto passa de corrente, a permissividade, ou o quanto ele resiste, a resistência elétrica. Então, este valor em milivoltagem é transformado para atividade de água. Quanto mais água eu tiver, mais corrente, maior atividade de água. Quanto menos água eu tiver, menor a corrente, menor a atividade de água. Então, este método é um método secundário, o método de ponto de orvalho é um método primário e o método capacitativo ou capacitância, ele é um método secundário, ok? Ambos citados na ISO. O método capacitativo tem alguns detalhes que são ressaltados. O que acontece com esse polímero que ele se hidrata para fazer a leitura? Pode acontecer dele sofrer um efeito de esterese, ou seja, ele absorve água e acaba não perdendo totalmente essa água para realizar uma segunda ou uma terceira leitura. Então, para evitar que essa esterese ocorra, o que se recomenda é que a câmara de medição deva ser ventilada durante um tempo suficiente para não interferir na próxima medição. Então, para quem tem equipamentos com este princípio, tem que tomar cuidado da possibilidade de ocorrer a esterese do seu sensor. Leituras contínuas de atividade de água, principalmente altas, merecem atenção para evitar a esterese. É importante, então, citado na ISO, que entre uma leitura e outra, ou você ventile a sua câmara, ou deixe ela aberta, esperando que se evapore, se dissipe o vapor de água, para se fazer a próxima medição.
Outros métodos, existem vários outros métodos para a medida de atividade de água. Por exemplo, a medição da mudança do comprimento de um fio. Vários higrômetros ou os higrômetros mais antigos utilizam isso, um polímero que se distende quando a umidade relativa está baixa e se contrai quando ela está alta, e fazem a medição, a mudança no comprimento desse fio, fazem a medição da umidade relativa, portanto, da atividade de água, e existem outros equipamentos que funcionam por ponto de congelamento. Estes dois princípios estão citados na ISO 18787 com a anotação de que são métodos alternativos que ainda precisam ser validados. Okay? Então, nós temos mais uma pergunta para vocês. A pergunta está na tela. Qual é a periodicidade com que você realiza a calibração do seu Aqualab? Algumas pessoas estão terminando de responder. Ok, excelente. Vamos compartilhar a tela aqui. Muito bem, então, Tânia, nós temos que 43% verifica somente quando utiliza o equipamento. Cerca de 30% semanalmente, cerca de 20% mensalmente e cerca de 10% diariamente. Ok, muito obrigada por vocês participarem. O que nós temos na ISO sobre as características do equipamento e a calibração? O seu equipamento deve ter uma linearidade de resposta na faixa de calibração. Ou seja, você não pode medir um único ponto. Você tem que fazer a calibração em vários pontos para saber a linearidade da resposta do seu equipamento. O sensor tem que ter um sensor de medição adequado aos princípios. Nós citamos alguns princípios. O sistema de medida de regulação da temperatura de 25 graus Celsius mais ou menos 1. Ou seja, a ISO recomenda que a leitura da atividade de água seja feita a 25 graus Celsius mais ou menos 1. A resolução interna do resultado, pelo menos 0,0001, com 4 casas decimais, 0,001 unidades de atividade de água. Lembrando que a atividade de água é um valor adimensional, tá? Não tem unidades, mas que a resolução interna dele seja de 4 casas decimais de unidades de atividade de água. O resultado apresentado que tenha pelo menos 3 casas decimais. O resultado tem 0,001 unidades de atividade de água. E aqui é o principal. A medida da atividade de água com uma amplitude máxima de 0,0003 em 3 medições consecutivas. Ou seja, durante um ciclo de leitura, ele vai ter que apresentar 3 resultados, 3 medições dentro desta exatidão, de 4 casas decimais, 0,0003. Ou, se não forem 3 medidas consecutivas, essa estabilidade ao longo de pelo menos 1 minuto durante o ciclo de leitura. Ok?
Então, essa exatidão que terá que ter o seu equipamento, a leitura, para o resultado ser ISO 18787. Então, dando um resuminho, a medição da atividade de água deve ser a 25 graus Celsius, a verificação com padrão seja preferencialmente próximo aos valores das amostras a serem analisadas, verificação com pelo menos um padrão não dá para fazer linearidade, que pelo menos tenha 2 padrões. Como é próximo ao seu produto. Se o seu produto tem uma atividade de água, por exemplo, de 0,35, você fabrica um biscoito e tem uma atividade de água média de 0,35. Você verifica o seu equipamento com uma solução padrão de 0,250 e de uma 0,500. O seu produto está dentro da faixa de linearidade da calibração do seu equipamento. Ou, por exemplo, se você trabalha com um salame, que a atividade de água é 0,88, ou um embutido, você pode fazer a verificação da linearidade do seu equipamento com uma solução padrão de 0,760, 0,920, 0,984. 2 ou 3 soluções para você verificar a linearidade do seu equipamento. Só voltando aqui. Realizar o ajuste se o desvio médio do valor alvo for maior do que 0,003. Nós, como fornecedores do Aqualab, temos a exatidão do equipamento é de 0,003, uma exatidão maior do que o que está citado na ISO. A ISO diz que se o seu equipamento variar em 0,005 ou mais do que 0,005, então você faz o ajuste do equipamento. A ISO também diz que, em alguns casos, a medida pode ser feita em temperaturas diferentes de 25 graus Celsius. Se você tem casos específicos ou casos tecnológicos que as medidas precisam ser feitas em temperaturas diferentes de 25 graus Celsius, toda a sua verificação de calibração, a verificação do seu equipamento, a temperatura, o desvio, tudo tem que estar dentro dessa temperatura em que você se predispõe a trabalhar. Suponhamos que você vai exportar o seu material e o importador solicite que a atividade de água seja feita a 25 graus Celsius. Você pode alterar a temperatura do seu equipamento para 20 graus Celsius e fazer toda a leitura do seu padrão, da sua amostra a 20 graus Celsius, ok? Então, você pode usar temperaturas diferentes de 25 graus Celsius, desde que você comprove que a sua calibração também, que as soluções padrões lidas em outras temperaturas estarão dentro da calibração. Mais uma pergunta, por favor. Então a pergunta está lançada. Qual a temperatura de leitura de atividade de água das suas amostras? Mais alguns segundos. Excelente. Então aqui vão os resultados, Tânia. Cerca de 80% dos participantes fazem as leituras a 25 graus. 13% não controla a temperatura. E 4% faz a 20 graus, 4%
a 35 graus. Então, de longe, a grande maioria faz a 25. Ok, muito obrigada a todos por participarem. Nós fizemos um seminário anterior somente sobre temperatura de medida de atividade de água. Foi ressaltado o quanto é importante o controle da temperatura para a medida da atividade de água. Para quem não controla a temperatura, é importante que controle, independente de ser 20 graus Celsius, 25 ou 30, mas que seja sempre na mesma temperatura para que você consiga comparar os seus resultados de atividade de água. Ok? Então, anotem sempre o valor da temperatura de medida. Então, sobre a calibração, ajuste e a verificação. Aqui um resuminho. A calibração deve ser realizada com pelo menos 2 padrões, que foi o slide anterior que nós conversamos. Esses 2 padrões que enquadrem os valores de atividade de água das amostras a serem medidas. Então, um valor de padrão abaixo, um valor de padrão acima das suas amostras. A verificação em um ponto que leva em consideração o erro máximo tolerado de mais ou menos 0,005. Se o valor que você leu do padrão exceder a 0,05, você deve realizar um ajuste na curva de calibração. Esse ajuste tem que ser feito de acordo com as instruções do fabricante. Ok? Você também pode solicitar a calibração em pontos fora deste intervalo que você mede, também fazendo uma calibração externa do seu equipamento. Ok? Então, é sobre a calibração do equipamento. Em relação à repetibilidade e reprodutibilidade dos seus resultados. A repetibilidade, um teste individual independente, utilizando os mesmos métodos, equipamentos, no mesmo laboratório e o mesmo operador em material idêntico. Ok? Então, isso é a repetibilidade. A diferença absoluta entre os 2 resultados não deve ser superior a 0,01 em mais de 5% dos casos. E a reprodutibilidade, que também é um teste individual independente, feito pelo mesmo método, um material idêntico, só que laboratórios e equipamentos diferentes. Tá? Então, isso é reprodutibilidade feita em equipamentos diferentes. A diferença entre os resultados não pode ser superior a 0,02 em mais de 5% dos casos. Uma última pergunta para vocês. Ok, a pergunta está na tela. Qual o modelo do seu equipamento para medir a atividade de água? Mais um segundo para que todos tenham a chance de responder. Excelente. Então, a situação que nós temos, Tânia, é bem dividida. Aqualab Lite Pal Kit, 9%. Aqualab 3TE, 26%. Aqualab Pré, 17%. Aqualab Series 4, 26%. E outros, 22%.
Ok? Vamos lá, então. Um informativo. O Aqualab Lite e o Aqualab Pré, eles já saíram de produção há alguns anos e o Aqualab 3TE, principalmente, nós já quase não temos mais peça para manutenção. Então, quem possui este modelo, por favor, entre em contato conosco. Tá? Os nossos equipamentos são bastante robustos e tem um pessoal que ainda trabalha com esses modelos há mais de 15 anos. Eles continuam funcionando perfeitamente, mas as novas versões trazem mais tecnologia e, por exemplo, os Aqualabs séries 4, 4TE, 4TEV, já atendem a norma da ISO 18787. Okay? As características do Aqualab. O Aqualab 4TE, ele tem o sensor ponto de orvalho e o sensor 4TEV tem o sensor ponto de orvalho e o sensor capacitativo. O sensor ponto de orvalho, ele lê com 4 casas decimais, ele tem uma exatidão de 0,003 e uma resolução de 0,001. Tudo dentro da leitura solicitada pela ISO. O sensor capacitivo, ele tem 3 casas decimais, a exatidão de mais ou menos 0,015 e uma resolução de 0,001. Apresenta o resultado com 3 casas decimais, que é o que solicita a ISO, e se você colocar o seu Aqualab 4TV no modo capacitativo, de capacitância, modo de leitura ISO, ele vai atender a solicitação da norma ISO, ok? Mesmo com essa exatidão de mais ou menos 0,015, mas no modo ISO ele vai fazer a leitura com maior exatidão. Estes equipamentos condicionam a temperatura da sua amostra de 15 a 50 graus Celsius. A exatidão da temperatura é de mais ou menos 0,2 graus Celsius e a resolução da temperatura é de 0,01 graus Celsius. Então, o Aqualab Séries 4, ele tem esse modo ISO, que você seleciona, modo 18787, e ele realiza ciclos de leituras até que a mudança de atividade de água seja igual ou menor do que 0,003 por minuto. Tanto no modo tanto com o sensor ponto de orvalho, quanto com o sensor de capacitância, no modo ISO, ele vai fazer as leituras, ciclos de leituras, até obter o resultado igual ou menor a 0,003 de estabilidade por minuto. Ok? Então, é o diferencial neste modo ISO, atendendo tanto ao ponto de orvalho quanto ao capacitivo. E o resultado ele vai apresentar desta forma. Aqui está 0,2520 com 4 casas decimais, porque é o sensor dew point, ou seja, o ponto de orvalho, a 25 graus Celsius, e ele dá a indicação de que a leitura foi feita no modo ISO. E assim nós terminamos o nosso seminário. Eu gostaria de saber se este seminário foi útil para vocês, se vocês poderiam deixar um comentário aqui no chat e sugestões para um próximo seminário. E então, estamos abertos às perguntas, dúvidas que houver. Muito obrigado, Tânia, pela excelente apresentação. Obrigado aos participantes dessa manhã.
Nós tivemos participantes aí de várias cidades de toda a região do Brasil. E antes de iniciar as perguntas e respostas, somente alguns lembretes, especialmente para aqueles que chegaram depois da abertura do seminário. É possível baixar uma cópia PDF dessa apresentação diretamente na ferramenta do GoToMeeting. Então, agora mesmo, enquanto você está conectado, basta clicar na opção Handouts e você vai ver lá o PDF para ser baixado. O segundo comentário é que uma cópia dessa apresentação com o áudio vai ser disponibilizado no YouTube ainda hoje, até o final do dia. Então, se algum colega perdeu a apresentação ou você gostaria de rever um determinado ponto da apresentação, basta procurar lá no YouTube pelo título da apresentação e ela vai estar disponível. Excelente, acho que esses são os lembretes. Eu aproveito para responder uma pergunta de uma participante, da Isabel. A Isabel, ela pergunta quando que nós vamos disponibilizar o último seminário. Isabel, na verdade já está lá disponível no nosso canal do YouTube desde o dia da apresentação. Basta procurar pelo título da apresentação. Se você não estiver encontrando, manda uma mensagem, por favor, que a gente manda o link para você, tá? Muito bem, Tânia. A primeira pergunta, nós temos várias perguntas aqui. A primeira pergunta é da participante Marisete. Ela pergunta o seguinte: Tânia, de quanto em quanto tempo deve-se fazer a calibração do equipamento? Usamos diariamente o equipamento para atividade de água. É a Marisete. Bom dia, Marisete. Não sei se é a Marisete, lá de Santa Catarina, mas se for, eu sei que vocês utilizam o equipamento diariamente e intensamente. Nós recomendamos que a verificação da calibração seja feita pelo menos uma vez por semana. Tá? Vocês determinam num procedimento interno se toda segunda-feira vocês vão fazer a calibração. A ISO recomenda que seja feita diariamente. Ou, se você não usa diariamente, toda vez que você for utilizar o equipamento. O Aqualab não perde a calibração a menos que se suje o sensor dele. Então, se ele for utilizado com todo o cuidado, limpar as bordas e não sujar o sensor, a verificação do equipamento uma vez por semana é o suficiente. Obrigado. Então, Marisete, obrigado pela sua participação. Eu queria agradecer a participante Larissa e a participante Isabel por enviarem os comentários sobre a norma que vocês seguem. Isso vai ser repassado aí para a Tânia. A Luana, Tânia faz o comentário que o seminário foi muito bom e informativo. Então, obrigado, Luana, pelo seu comentário. A próxima pergunta é da participante Isabel, e ela pergunta o seguinte: Tânia, com relação à curva de calibração descrita na ISO, é necessário fazer, imagino que a calibração, ou só a leitura com os padrões é suficiente? Isabel. Isabel, a ISO, ela cita para você fazer a verificação com os padrões, quando você for utilizar o equipamento, e se nessa verificação estiver fora dos valores, sim, você deve fazer a calibração seguindo as instruções do fabricante. Então, são os dois procedimentos: a verificação
você faz, se o equipamento passou na verificação, o resultado dos padrões foram dentro, você continua fazendo suas análises. Se você fez a verificação do padrão, a leitura, né? A verificação, a leitura dos padrões, ele está fora da exatidão, você deve fazer a limpeza do equipamento, fazer a leitura do padrão novamente e, se for o caso, fazer o ajuste. Excelente. Obrigado pela participação, Isabel. E nós temos aqui ainda comentários da participante Cristiane, que ela agradece pelo seminário. Obrigado, Cristiane, pela sua participação. E vamos para a próxima pergunta. Só um minuto, por gentileza, que à medida que eles vão entrando, eles mudam de ordem. Ok, aqui está. É a pergunta, Tânia, da participante Dayana. Ela comenta que eles têm alguns problemas com o espelho contaminado no equipamento. E o que fazer nesse caso? Qual o padrão que deveria ser utilizado? Dayana, não é uma questão de padrão, é uma questão de amostra. O seu equipamento não deve mostrar espelho contaminado com as soluções padrões. Tá? Se você faz leitura de padrão, o espelho não pode se contaminar. Ele tem que fazer a leitura normalmente e você poder ajustar se for o caso. A informação espelho contaminado vai aparecer dependendo do tipo de amostra. Você pode me mandar um e-mail e nós conversamos sobre o seu tipo de amostra e qual o melhor procedimento para a leitura dessas suas amostras. Não sei se você está colocando muita amostra no seu, na sua cápsula de leitura, se a temperatura está adequada ou não, ou se a sua amostra tem algum álcool, alguma substância muito volátil que está afetando o espelho. Se você puder me mandar um e-mail com mais informações sobre a sua amostra e a forma com que você faz a leitura, talvez a gente possa te ajudar. Muito obrigado, Dayana, pela sua participação. E a próxima pergunta é da participante Marisete. Ela faz a seguinte pergunta, Tânia. Nosso equipamento é o 3TE, Aqualab 3TE. A calibração deve ser feita por nós mesmos, que utilizamos o equipamento? Marisete, você pode fazer a verificação da calibração com as soluções padrões. Se estiver fora, você faz a limpeza do bloco sensor, tem que abrir o seu equipamento, limpar o bloco sensor do seu Aqualab 3TE, e depois uma vez que você limpou, seguiu todo o procedimento de limpeza, aí sim você vai colocar o padrão novamente, verificar se ele está dentro da calibração. Se ele estiver fora, você pode fazer o ajuste da linearidade dele, sim. Tem a opção no seu Aqualab 3TE de ajuste da curva de calibração. Tá? Então, você pode fazer sim, seguindo todos os procedimentos, o passo a passo para fazer a calibração. Não faça o ajuste da curva de calibração sem antes limpar o seu bloco sensor. Algumas pessoas fazem o ajuste sem limpar e aí você tira totalmente a curva da calibração deles.
ok? Sempre tem que limpar antes de fazer a calibração. Muito boa pergunta e obrigado pela sua participação. Um comentário da participante Milena, ela agradece pela apresentação do seminário e disse que foi extremamente útil. É a Milena de Recife. Obrigado, Milena, nós que agradecemos. A próxima pergunta, Tânia, é da participante Luana. Ela pergunta o seguinte: Tânia, qual o modelo que você recomenda para quem quer iniciar os trabalhos com atividade de água? Essa recomendação é independente do que a pessoa vai trabalhar, com alimentos ou vegetal ou outras amostras? Luane. Luane, é bastante complexa a sua pergunta. Vai depender do que você quer de resultado. Por exemplo, se você vai seguir alguma normativa, você precisa de controle de temperatura, precisa de 4 casas decimais ou 3 casas decimais de exatidão, ou você simplesmente vai fazer um controle de processo rápido. Aí depende do que você quer com o resultado, tem um modelo diferente de equipamentos. Equipamentos com 4 casas decimais, que é o caso do Aqualab do Series 4, também com controle de temperatura, de 15 a 50 graus Celsius, se você for fazer medidas ou pesquisa e desenvolvimento em diferentes temperaturas, ou seguir alguma normativa que não seja 25 graus Celsius. Se você for fazer um controle de qualidade com temperatura 25 graus Celsius, temos uns modelos do Aqualab Pré, ele apresenta o resultado com 3 casas decimais e controle da temperatura a 25 graus Celsius. Não tem a opção de outra temperatura, é a 25 graus Celsius. Nós temos um modelo portátil que tem 2 casas decimais de resultado. Para pesquisa ou publicação em periódicos, às vezes esses resultados não são aceitos por causa da exatidão, por causa do resultado com 2 casas decimais, e ele não controla a temperatura. O seu equipamento pode não ter um controle de temperatura, mas você pode acondicioná-lo, por exemplo, dentro de uma BOD ou dentro de um local com temperatura controlada e ter resultados mais reprodutíveis, mais repetitíveis. Ok? Então, de repente, você pode ter um portátil, colocar dentro de um lugar climatizado e tem um resultado com uma temperatura. Tá? Podemos conversar mais sobre as suas amostras e qual o seu objetivo com a medição da atividade de água. Muito boa pergunta. Obrigado, Luane, pela sua participação. A próxima pergunta é da participante Marisete, e ela questiona, Tânia, quais são os materiais necessários para fazer a calibração que foi mencionada, e se esses produtos são disponíveis aqui para a empresa Metter. Marisete, para fazer a limpeza do seu bloco sensor, nós temos um kit de limpeza, que tem uma solução de limpeza, água destilada, uns lenços especiais, sem branqueador óptico, que não riscam e não deixam fiapo no espelho nem no bloco, e carvão ativado. É um kit para realizar a limpeza do seu bloco sensor e também as soluções padrões para fazer a verificação da calibração e, posteriormente, a calibração do equipamento. Então, nós fizemos um seminário no começo deste ano especificamente sobre a calibração, a verificação, a limpeza do equipamento. Se você não assistiu, pode nos mandar um e-mail, eu te passo o link deste seminário. Excelente pergunta, Marisete. Obrigado pela sua participação.
A próxima pergunta, Tânia, é da participante Larissa. E ela pergunta o seguinte: Tânia, de quanto em quanto tempo o equipamento deve ser enviado para o fabricante para que se faça uma avaliação, a calibração do equipamento? Larissa, depende dos seus procedimentos, ou do procedimento interno da sua empresa. Tem empresa, a maioria das empresas nos enviam uma vez por ano, para fazer a calibração. Nós fazemos a atualização do firmware, toda a limpeza e a calibração de fábrica. Se você utiliza muito o seu equipamento, intensamente, todos os dias, 24 horas, 3 turnos, 7 dias por semana, é um ambiente que tem muita sujeira, muito pó, essa periodicidade pode ser menor. 6 meses, a cada 6 meses nos enviar o equipamento. Realmente vai depender dos seus procedimentos internos e da frequência de uso, a intensidade de uso do seu equipamento. E também, claro, do treinamento dos operadores. Com qual cuidado, com qual zelo se utiliza o equipamento. Excelente pergunta. A próxima pergunta, Tânia, é do participante Fábio. O Fábio pergunta o seguinte: Tânia, eu tenho um Aqualab 3TE e gostaria de saber se é possível adicionar a função da ISO no meu equipamento. Fábio. Fábio, não é possível adicionar a função, o modo ISO no Aqualab 3TE. Como eu disse anteriormente, o Aqualab 3TE deixou de ser fabricado em 2009, então tem 10 anos que este equipamento saiu do mercado. Então, toda a parte eletrônica e de software dele já é bastante defasado. Não tem mais atualização e também quase não temos mais peças de reposição deste equipamento. Tá? Então, não dá para colocar o modo ISO nos Aqualab Series 3. Excelente. Obrigado, Fábio, pela sua participação. Tânia, nós ainda temos perguntas aqui, várias perguntas, participantes Isabel, da Larissa, da Tassiana, José Francisco, uma outra da Isabel e da Milena, entre outros. Infelizmente, nós estamos estourando já o nosso prazo alocado para a apresentação, então nós gostaríamos de encerrar a apresentação por aqui, e as perguntas que ficaram pendentes, elas serão respondidas e encaminhadas por e-mail. Então, mais uma vez, por favor, se ficou alguma dúvida, se você quer rever um trecho dessa apresentação ou até encaminhá-la a um colega que não pôde atender, o link dessa apresentação vai estar disponível lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, até o final do dia. E a forma mais fácil de encontrar é pegar o título da apresentação e jogar no Google, que você vai encontrar o vídeo. Com isso, nós queremos agradecer a Tânia pela excelente apresentação, agradecemos aos participantes nessa manhã, desejamos a todos um excelente dia e uma ótima semana a todos. Obrigado, encerramos a nossa apresentação.